como lidar com essas pessoas difíceis. E hoje nós vamos focar especificamente no trabalho. Como então a gente faz para trabalhar com essas pessoas difíceis? Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que a gente não vai falar aqui de assédio moral, de assédio, de nenhum tipo de assédio. Nós vamos falar de pessoas difíceis, ok? Mesmo porque uma coisa que eu quero que vocês saibam é que às vezes, quando a gente pensa, poxa, essa pessoa está me assediando, ela está cobrando muitas coisas nas quais eu tenho que fazer, toda hora é uma coisa diferente. Antes de você saber se a empresa tem alguma liderança que tem assédio ou se algum colaborador está te assediando, você tem que entender se realmente isso é assédio. Como assim, Janê? Nós temos a mania de acompanharmos tudo que acontece no mundo, né? Como assim, Janê? Porque na empresa tal virou assédio, não sei o que virou assédio. Isso virou uma moda. E muitas pessoas se eximem da responsabilidade das suas funções, falando que estão sendo assediadas. E aí você vai lá naquele contrato de trabalho, lá quando você foi contratado, e tá lá as suas obrigações. Porque nós também temos deveres, direitos e obrigações. De repente alguém está sempre tendo que te lembrar do que você tem que fazer. Isso não é assédio. Isso é a pessoa te lembrar. Então, por isso, hoje nós não falaremos de assédio, ok? Porque fica aí essa reflexão para você que está me assistindo. Se você é colaborador, ou se você é líder, ou se você é gestor, se você é dono de uma empresa, vamos refletir primeiro no que é assédio, ok? Então, nós não vamos falar de assédio, nós vamos falar de comportamento humano. Nós vamos falar de perfil comportamental. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que se tornam difíceis, mas é o comportamento dela. Para quem já me conhece um pouquinho, mas para quem não me conhece, entra no meu Instagram, vê que eu falo bastante da teoria DISC, que é de William Moulton Marston. E ele fala de 4 perfis: o dominante, o conforme, o estável e o influente. E cada um tem a sua característica, ok? Então, de repente, a gente está numa empresa e a gente vê que tem uma pessoa um pouco mais explosiva, que tem uma pessoa que fala, às vezes, sem medir muito, né? De repente, aí um líder fala, caramba, vocês ainda não fizeram isso que eu pedi? Nossa, mas também tem que fazer isso. E aí fica um pouco confuso, mas quanto na verdade essa pessoa tem um perfil mais dominante e ela gosta de resultados muito rápidos. E acaba que às vezes ela se torna intolerante. E aí vem aquela questão, mas ele pede tudo a todo tempo. Ele é uma pessoa difícil. E como é que a gente vai trabalhar com uma pessoa que é dominante, que é um pouco difícil? O primeiro ponto que você tem que saber eu vejo que ele sempre pede muita coisa e o resultado é assim, rápido. Então eu já começo a observar que ele tem esse perfil de que ele é mais dominante, que ele gosta de resultado. Mas você tem outro perfil dele. Se o perfil for o mesmo, ok, mas também às vezes pode ter um atrito, se tornando uma pessoa difícil. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa, a primeira questão para a gente trabalhar com pessoas difíceis no trabalho, seja você essa pessoa difícil, ou sejam outras pessoas, é você identificar a característica da pessoa. Se eu percebo, gente, ontem, me permitam aqui falar de religiosidade sem falar de religião. Me permitam falar de Deus, de Jesus e de ter esse coração puro. Ontem, na missa, falava exatamente isso, né? Que você tem que ter um coração puro
para você enxergar o outro, ter o coração como o de Jesus, pegar emprestado o coração de Jesus, como o padre disse. Janê, eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu sou ateu, mas eu não aguento mais lidar com pessoas difíceis. Ok, vamos pegar e olhar essa pessoa com humanidade. Deixa eu entender quem é essa pessoa. Eu não estou pedindo para você conversar com ela já que você olha difícil. Você acha ela difícil, mas o que eu estou pedindo para você? Observa. Observa essa pessoa e verifica qual é o momento que você acha que ela é mais difícil. Quais são as situações que fazem com que essa pessoa se torne difícil? E eu não estou pedindo para você saber da vida pessoal dela, mas observe o que ela traz de fora. Será que ela está muito cansada? E quando a gente se coloca no lugar de empatia, de ter uma visão sobre essa pessoa, se colocar no lugar dessa pessoa, mas não vestir essa pessoa, é se colocar, olhar e sair, ok? Ou seja, deixa eu entender por que essa pessoa está sendo assim. E aí você vai começar a criar mecanismos para lidar com essa pessoa difícil. Como, Janê? Ok, eu entendi que quando está próximo do almoço, essa pessoa fica estressada. Tem alguma coisa a ver com a alimentação. Então eu já sei que essa pessoa próxima do almoço, eu não vou trazer situações para ela para que ela resolva, porque ela vai estar estressada. Lembrando que cada um tem um limite e você também deve colocar o limite, mas nós estamos falando aqui de uma pessoa um pouco mais dominante. Você não vai querer colocar limite discutindo com essa pessoa ou querendo forçar que essa pessoa enxergue que ela está sendo intolerante, intransigente, que ela está sendo uma pessoa difícil, porque você bater de frente não vai resolver. Então você se coloca no lugar, você anota e você começa a perceber essa pessoa. E quando ela estiver no momento de menos tensão, aí você vai ter que ter o quê? Uma conversa. Não é para você discutir, não é para você brigar, não é para que você entre na mesma linha que ela. Então, logo, eu aqui trouxe algumas coisas com uma pessoa um pouco mais dominante no trabalho. Mas de repente você pensa assim, não, Janê, peraí, eu tenho uma pessoa difícil no trabalho que ela é do seguinte jeito. A gente pede as coisas para ela e ela demora para responder. Não só demora para responder, que às vezes eu tenho que ficar, e aí, gente, vai fazer ou não vai fazer? Por exemplo, aqui, vocês sabem, né, que eu tenho uma empresa de educação à distância, então eu tenho aqui algumas atendentes que atendem os alunos. E já teve situações de alguns alunos falar assim, Janê, a fulana de tal é lerda. A gente pergunta, ela vai responder depois de 3 dias. Só que a resposta, quando eu ia avaliar a resposta dessa pessoa, ela já tinha uma resposta um pouco mais completa. Ou seja, fulana, aconteceu isso, isso e isso, por conta disso e disso e disso. Só que ela levou 3 dias para responder. O que acontece? Essa pessoa ela tem um perfil mais estável. Ela não vai responder logo de imediato. Ela vai procurar saber o que está acontecendo, ela vai ver a jornada de comunicação, ver onde falhou para depois responder. Só que os alunos, eles são o quê? Imediatistas. Ao menos essa pessoa, ela teria que responder, olá, querido aluno, tudo bom? Vi aqui, vou procurar entender o que aconteceu para depois te dar uma devolutiva. Esse simples fato de você só responder já acalenta o coração de quem está lá escutando. Mas essas pessoas que eu disse aqui, elas têm a característica um pouco mais de estabilidade. É aquele colaborador, é aquele seu colega de trabalho que você fala assim, caramba, fica tudo em cima do muro. A gente fala pra ele que a gente vai fazer, sei lá, hoje é dia dos namorados, né, gente? É aniversário do meu sobrinho também. Então, de repente, a gente fala, nossa, hoje a gente vai fazer uma surpresa de amor para todos os nossos alunos. Aí, aquela pessoa mais estável, ela escuta,
ela acha legal, mas ela nem fala que achou legal, nem fala que achou ruim e também não participa da construção. Por quê? Porque a pessoa estável, ela precisa ter aquela estabilidade. A ideia foi legal? Foi, mas na hora que a ideia estiver no papel e o que realmente tem que fazer, aí que ela vai começar a fazer. O que acontece? Uma pessoa que tem um pouco mais de estabilidade, ela não tem nem iniciativa e nem acabativa se você não ficar ali. Por quê? Porque é um perfil e é ruim. Não, toda empresa precisa. Afinal de contas, se não tivesse um estável dentro da empresa, ia ser horrível. Por quê? Porque os estáveis normalmente eles gostam de tranquilidade. Eles sempre estão ali apaziguando, eles sempre estão ali escutando. E quando eles se pronunciam de uma maneira de interligar as pessoas, de que todos interajam com tranquilidade, porque é o perfil dele, ele gosta de estar estável. E aí, Janê, como é que eu trabalho com essa pessoa que é difícil para mim, porque eu sou dominante? Um dominante, um estável, pega um fogo. E normalmente a pessoa mais dominante vai falar, é muito lerdo, não faz nada, não sei como é que passou no período de experiência. Como você lida com um estável? Como que você lida com uma pessoa que você acha difícil? Eu trouxe o tema de pessoas difíceis, mas eu vou trazer para vocês que todos nós temos um comportamento. E de repente, não é que a pessoa é difícil, é que ela tem um comportamento. Então eu vou explicar aqui dos comportamentos e depois a gente vai trazer mais casos difíceis. Por quê? Porque às vezes não é só comportamento. E quando eu falo para vocês de perfil comportamental, eu trabalho com uma teoria que ela traz o perfil comportamental, mas ela não traz o quê? Caráter. A gente não consegue medir caráter. Então vão ter pessoas difíceis que são independentes de perfil comportamental. Agora nós vamos para uma pessoa que tem um perfil mais influente. A pessoa que tem um perfil mais influente, e aí lembra que eu falei de tipos psicológicos e teorias de valores. A gente pode ter uma pessoa influente, que não é aquela pessoa que chega chegando, oi gente, mas a característica principal de um influente é aquele vendedor nato que chega e faz amizade com todo mundo, é aquele que chega e, ô fulano, bom dia, tudo bom? Normalmente aquele que quando não entende o seu perfil faz aquelas brincadeiras sem graça, sim. Aquele colaborador que sempre tá lá brincando. Você fala, gente, que brincadeira sem graça. Normalmente ele é um influente, ele sempre tá ali organizando o churrasco da empresa, ele sempre tá criando novas situações. E para um estável e para um conforme, o influente é um pouco chato, vamos dizer assim, né? Ou seja, um conforme, um estável, vê em um influente uma pessoa difícil. Por quê? Gente, que brincadeira sem graça. Por que ele gosta de se aparecer? Se essa pessoa ela é muito brincalhona, ela às vezes não percebe que ela está sendo indelicada. Ela não percebe que ela está sendo inconveniente. De repente ela... Gente, o que eu já tive colaborador aqui no nível tão grande de influência que eu tô fazendo uma reunião e a pessoa simplesmente abre a porta e fala assim, gente, vocês querem um cafezinho? Aí você pensa assim, você tá aí do outro lado de Janê, mas ele ofereceu um cafezinho. Sim, mas a reunião, às vezes é reunião de valores, às vezes a gente tá comentando alguma estratégia que não é para entrar. Como é que a pessoa não bate nem na porta e você fala, gente, esse cara é sem noção? Não é que ele é sem noção. Às vezes o perfil dele de alta influência não percebe. E como é que você tem que fazer? Você de verdade vai ter que esperar um momento separado dos demais, porque o influente, ele é uma pessoa que ele gosta de ser reconhecido e valorizado, até mesmo na frente das outras pessoas. Então, chamar a atenção ou pontuar, isso é de todos os perfis, mas em especial do influente, chamar a atenção ou dizer o que ele não deve fazer na frente do outro, você vai ter um problema bem sério, porque essa pessoa não vai se sentir valorizada. Então você vai chegar para essa pessoa, chamar na sua sala e falar assim, fulano, o que eu tenho para te dizer é para que a gente melhore a nossa relação.
Foi excelente a sua sacada de trazer café pra gente, de trazer água. Mas nós estávamos num momento tão sério que a gente precisava que você pontuasse que você ia entrar. E precisava que a gente autorizasse que você entrasse na sala. Da próxima vez, você dá uma batidinha e espera alguém dizer ok? Então, já falamos aqui do dominante, do estável, do influente e do conforme. Quando você tem um colaborador, um colega de trabalho que você acha difícil, que é aquele cara que fala assim, você traz alguma ideia e ele fala assim, isso não vai dar certo. Aí você fala, cara, que cara negativo. Ou é o seu chefe, tive uma ideia. Aí ele olha pra você e fala, eu já testei isso não vai dar certo. Quando você tem aquelas pessoas que sempre estão ali colocando uma areia no seu projeto e você vê que a pessoa é muito concentrada, que ela quer os mínimos detalhes, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Mas quem vai fazer aquilo outro? Mas qual a matéria-prima disso daqui? Saiba que essa pessoa não é negativa. Ela tem um perfil de conformidade, que sou eu aqui que vos falo. Saiba que quando eu recebi o meu diagnóstico de que eu era conforme dominante, gente, eu não aceitei. Eu levei quase um mês. Por quê? Porque lá diz que eu tinha uma linha muito ríspida, não é ríspida, mas eu tinha uma conformidade tão alta que eu gostava de tudo nos mínimos detalhes e que isso causava nas pessoas um certo distanciamento, porque me tornava uma pessoa um pouco negativa, porque eu sempre não é que eu explicava, eu colocava uma imposição. A pessoa falava assim, olha, Janê, dá pra ser assim? Eu falava, não dá pra ser assim, eu quero que seja assim. Mas porque eu não me conhecia emocionalmente de explicar por que eu queria daquele jeito. Eu não explicava, por exemplo, que eu expliquei aqui pra vocês, olha, não dá pra ser assim, que eu já testei, olha aqui, eu já fiz. Um conforme, se você que tá aí falar assim pra mim, Janê, você tem uma planilha dos seus alunos, eu tenho essa faculdade de educação à distância, gente, há 15 anos. Se você me falar assim, Janê, você sabe todos os alunos que passaram? Eu vou te trazer uma planilha de todos os alunos que passaram desde 15 anos atrás e tá no meu computador pessoal, não tá nem com a equipe. Por quê? Porque eu tenho esse controle. Então, a pessoa conforme, ela é voltada a resultados, mas é um pouco mais demorado, porque ela é minuciosa em tudo que faz. Gente, o meu guarda-roupa, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu ontem. A roupa que eu estou vestida hoje e o jeito que eu estou hoje está pronto desde ontem à tarde. Como assim, Janê? Que loucura! Inclusive a minha filha de 10 anos falou assim, mãe, você sempre vai ser assim? Eu falei, como assim, Ana? Mãe, você sempre vai preparar a roupa da semana? E aí eu comecei a rir, porque olha só, eu sou conforme, eu já me conheço emocionalmente, mas eu me pego fazendo coisas muito conformes que eu poderia deixar para fazer hoje de manhã. Mas a minha essência fez com que eu separasse. Gente, e juro pra vocês, até o cordãozinho que eu ia vestir hoje, com o brinco que eu ia vestir hoje, eu já tinha deixado separado. Pra quem me conhece sabe que eu gosto de usar anéis, só que ontem, eu não sei se é o calor, o que é, eu tenho a pressão muito baixa, e os meus dedos estão inchados, então eu testei, gente, qual anel vai servir? Não, nenhum servia. E eu já fiquei preocupada, eu sempre faço as lives com os anéis, o que as pessoas vão falar que eu tô sem anel? Isso é uma preocupação minha, de uma conformidade extremamente exigente. E quem olha fala assim, gente, que difícil é lidar com a Janê. Mas hoje a Janê já se conhece, então a Janê já avisa. Eu cheguei aqui e falei pra Thay, que é a minha supervisora, nossa, olha, eu tô sem nenhum anelzinho, você tem um anelzinho pra me emprestar? Ela, não, eu também tô sem. Eu falei, nossa, é porque meu dedo tá inchado. E ela falou assim, não dá nem pra perceber. Ou seja, hoje eu já falo um pouco mais, mas com a Thay mesmo, às vezes me pega assim, Janê, mas será que não pode ser do outro jeito? E eu falo, verdade, Thay, testa. Por quê? Porque eu às vezes falo assim, gente, coloca a estante em tal lugar e tal coisa e tal. Meu esposo ontem à noite me chamou a atenção falando assim, Jan, é o seguinte, eu estou com você nesse projeto aqui da empresa agora, só que se você não deixar, e aí eu dei uma função para ele, e aí a gente conversando, ele falou assim, Jan, se você não deixar eu tomar a frente e você tomar a frente,
vai ser do seu jeito e eu não vou conseguir atuar aqui. Mas sabe que momento que ele falou isso pra mim ontem? Ontem à noite, na hora que a gente tava indo dormir. Ou seja, a gente já tava deitadinho na cama, porque se ele falasse de manhã um pouquinho mais cedo, na hora que eu tava separando tudo o que eu ia fazer durante a semana, o que eu ia fazer? Eu ia me tornar uma pessoa difícil, eu ia falar, não, mas peraí, é desse jeito e eu quero que você faça desse jeito. Então, normalmente um conforme, ele quer todas as coisas do jeito dele. Se você entrar, de repente você tem um amigo, desculpa, amigo não, um colega de trabalho, que você vai lá e pega uma caneta dele emprestada, ok? E aí você devolve e deixa em cima da mesa e por algum motivo você, ao invés de deixar ela tampadinha, você deixou ela com a tampinha na bundinha da caneta, sabe? Você deixou a parte de escrever pra fora. Gente, isso é mortal pra um conforme. Você vai secar a tinta da caneta. Aí de repente você tem um colega de trabalho assim que você pega a caneta e o cara fala, pô, você pega a minha caneta e deixa ela assim. E isso já se torna o quê? Um motivo de discussão. Porque enquanto você está pensando, conforme já foi lá, viu o cálculo, viu o número, viu tudo que ele tinha que fazer e trouxe, não vai dar certo. Porque nada pode sair fora da rota. Então, conforme ele tem esse perfil, tá? Então, se você tem uma pessoa difícil aí, que tem essas características, com muito amor, olha o que a gente está falando hoje, Dia dos Namorados, o que foi dito ontem na palavra na igreja, olha as pessoas com amor, com o seu coração puro. Eu não tô falando para você, ai tadinho, não é isso, mas é você criar uma forma de que você seja luz e amor na vida dessa pessoa, para que você não fique chateado com essa pessoa difícil. Porque se ela é difícil, deixa ela com a dificuldade dela. Mas você tem que fazer do ambiente de trabalho o melhor ambiente para vocês conviverem. Tragam essa consciência para vocês. E é o que eu disse, nós vamos fazer uma série de lives de pessoas difíceis. Eu trouxe na live passada relacionamento difícil. Trouxe um pouco até do meu casamento. E hoje no trabalho. Então eu vou fazer uma sequência de lives para que você consiga identificar que na verdade as pessoas difíceis, elas têm um perfil. Quando é falta de caráter, você tem que entender e colocar aqueles limites. E eu não estou pedindo para você viver com as pessoas, eu estou pedindo para você conviver. É bem diferente. Eu vivo com quem eu amo, com quem eu respeito, com quem tem os mesmos valores e princípios que os meus. E eu convivo com uma sociedade tão diferente, com uma sociedade onde cada ser humano, independente se ele é conforme, independente se ele é dominante, independente se ele é influente, independente se ele é estável, ele tem alguma questão dentro dele, algum sentimento a ser tratado, porque até essas pessoas que vocês falam, não, essa pessoa não tem problema nenhum. Gente, confie em mim, todos nós temos alguma coisa que a nossa mente entendeu de uma forma e era de outra maneira, e isso nos causou alguma espécie de trauma. Ah, Janê, você vai falar isso de trauma? Todos nós temos. Hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa e eu soltei para ela, falei assim, não, mas peraí, vai dizer que isso não é crença de merecimento? E a pessoa, Aí eu perguntei, que situação aconteceu? Ela, não, aconteceu uma situação. Ela não falou o que, mas ela lembrou. Eu falei, mas isso não é de agora, isso é de antes. E aí ela começou a pensar e ficar reflexiva. Por quê? Porque é verdade, todos nós temos alguma coisa dentro da gente que a gente acha que é e às vezes nem sempre é. Então assim, a gente precisa conviver com as pessoas difíceis? Sim. A gente deve viver com as pessoas difíceis? Não. Porque conviver é diferente de viver. Viver é, de fato, estar no seu ciclo, no seu meio. E, gente, por mais que eu falei que você fica 8 horas dentro do seu trabalho, você pode muito bem conviver no trabalho e viver fora dele. Então, eu que sou uma pessoa mais conforme, dificilmente as pessoas sabem da minha vida pessoal, a não ser que eu abra para alguém. O estável também. Por quê? Porque isso é de mim mesmo. Mas pode sim ter um dominante que vai estar ali trabalhando. E é isso que eu estou dizendo hoje para vocês. Quando a gente encontrar pessoas difíceis,
apliquem tudo isso que eu falei nessa live, que certamente você vai ter um trabalho mais saudável, um trabalho mais leve. E se você é gestor, se você é dono de empresa e Janê, eu quero entender mais disso, me chama no direct, eu vou te explicar. Eu apliquei isso na minha empresa, aplico em outras empresas, vale muito a pena. Janê, eu trabalho, mas eu quero entender mais um pouco de perfil comportamental. Me chama que eu vou ter um prazer em contar tudo para vocês. E quem sabe a gente faz uma análise de perfil comportamental, assim você vai saber de tudo como é que você pensa, porque às vezes a gente tá no nosso perfil adaptado. Já não existe isso? Ou se existe, às vezes os nossos pais ou o meio que a gente vive faz com que a gente trabalhe mediante um processo que não é o nosso perfil. E aí isso nos causa dor. Essa pessoa que eu tava falando de manhã, por conta da profissão dela, extremamente adaptada no conforme, tem que ser isso, só que ela é influente. Quando ela descobriu o perfil dela, ela falou, meu Deus do céu, e aí ela começou a resgatar, nossa, quando eu era criança eu gostava disso, quando eu era adolescente era isso, não sei o que. Hoje ela tem a empresa dela, ela saiu do trabalho dela, que era muito bem remunerada. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo estava matando ela. Então, às vezes a pessoa difícil que você está convivendo, ela está dentro de um setor que não é o setor dela, que não é o que ela gosta de fazer. Ela pode até fazer com excelência, porque é o que o meio permite, e aí ela acaba se tornando uma pessoa difícil. Um beijo enorme para vocês, que você tenha um coração puro para com as outras pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal!